Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam, nos dão ânimo e coragem para continuar na nossa busca da felicidade. Que ainda não será nesta encarnação. Não, porque ainda temos vícios e defeitos, os quais nós temos que extirpar do nosso coração como bons jardineiros. E para fazer isso, nada melhor do que ter um guia, as palavras do Mestre Jesus. E no Evangelho de Marcos, Jesus diz o seguinte: E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Repito. E, chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Caros amigos, esta passagem do Evangelho é muito esclarecedora. Passados 2000 anos, para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do Espiritismo, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho da redenção. É importante a gente compreender que ninguém aguarde, espere êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É, é impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens de tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo da sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, os companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que eles atribuem sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognominou-os de saqueses de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. Realmente, agora já está um pouco melhor, mas a gente ainda percebe a prevenção, as pessoas serem contra o espiritismo, a doutrina espírita, sem conhecê-la a fundo, para compreender que ela procura elevar o homem para uma posição melhor quando retornar na pátria espiritual. Por que isso? Porque muitos ficam cristalizados nas opiniões que vêm de 200, 300, 400 anos. Vamos analisar um fato corriqueiro no dia de hoje. O terraplanismo, ou seja, as pessoas voltarem a acreditar que a Terra é plana. Esse pensamento data do século XIII, XIV, quando os navegadores tinham medo de ir pelo oceano adentro, achando que no final do mundo haveria um grande precipício e todos iriam cair. Pouco a pouco a ciência foi comprovando que a Terra é redonda e que ninguém cai no precipício, mas, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vendo crescer o número de pessoas que ainda acreditam, ou melhor, que voltou a acreditar que a Terra é plana e que, no final do mundo, há um precipício. Apesar de toda a comprovação, apesar de vermos vídeos, filmes de naves circunnavegando a Terra e fotografando a Terra da Lua, mostrando que a Terra é redonda. Mesmo assim, as pessoas não acreditam na ciência.
e não estão dispostas a mudar o seu pensamento. Claro que esse pensamento só vai mudar quando acontecerem outras encarnações, onde ele vai reaprender novamente que a Terra é redonda. Então, esse é só um exemplo do que acontece no dia a dia e trazendo para o conhecimento da doutrina espírita, muitos ainda acham que é obra de Satanás a doutrina espírita e que outros apresentam até a Bíblia, passagens da Bíblia onde seria condenado o espiritismo. E aí a gente para e pensa. O espiritismo é novo. A palavra espiritismo foi criado por Allan Kardec em 1857, 18 de abril, quando lançou o Livro dos Espíritos. E a Bíblia é muito mais velha que o espiritismo. Como é que ela ia condenar algo que ainda não existia? Essa é uma pergunta que eu deixo para aqueles que condenam a doutrina espírita e que apresentam a Bíblia como sendo proibido o espiritismo, para que eles pensem e meditem a respeito disso. Mas ninguém é obrigado a aceitar a verdade, porque a verdade é como uma luz, que muitas vezes cega as criaturas. Então, a luz do conhecimento, a luz da evolução espiritual, ela tem que ser acesa lentamente na mente das pessoas, porque ainda como no tempo de Jesus, existem ainda muitas mentes enfermas, muitas mentes obsidiadas, muitas mentes comandadas pelo mal, que combatem tenazmente o bem. O próprio Jesus, lembram? Ele recebeu o título de feiticeiro. As pessoas, os sacerdotes judeus, diziam que ele era filho de Beelzebub. Então, isso constitui significativa recordação que nos dá ânimo, nos dá coragem para continuar no trabalho do esclarecimento das mentes e também do nosso autoesclarecimento. À medida que nós vamos avançando no conhecimento espiritual, a nossa mente, a nossa visão vai se alargando e aí nós compreendemos que Deus é um só. Está em todas as religiões, com nomes diferentes, com perspectivas diferentes, mas Ele é um só. Começamos a compreender e aprender que Jesus é o mestre da humanidade e mandou seus enviados em todos os locais do planeta para pregar a boa nova, para cada povo de uma maneira diferente. Então, vai chegar um dia em que todos nós vamos nos reunir sob a bandeira do Cristo, que nos deu 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. Quando nós conseguirmos colocar tudo isso em prática, não haverão mais povos, mais países, mas sim um mundo regenerado, onde todos terão seus direitos respeitados a partir do momento em que cumprem seus deveres. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.